Olá, tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Quem vos fala é Cláudio Atti, da cidade de Santo André, São Paulo. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre duas passagens bíblicas que têm me feito pensar, que têm me feito refletir sobre os meus hábitos, sobre minhas atitudes, que começam nos meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles derivam das minhas memórias. Sim, é das minhas memórias, das minhas experiências, desde a minha infância, que surgem os meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles são transformados em sentimentos, os sentimentos em palavras e as palavras em ações. Por isso, neste processo de reforma íntima que venho vivendo nos últimos meses, eu me coloco todos os dias, principalmente após o meu devocional diário, a refletir sobre este processo, o que está armazenado nas minhas memórias desde a minha infância. Procuro fazer diariamente uma reprogramação de crenças. Sim, é possível nós reprogramarmos a nossa memória através de um conceito chamado sinapse neural, que é ensinado pelo meu amigo e professor André Davin. Através da sinapse neural que acontece no nosso sistema neurológico, nós podemos fazer diariamente, constantemente, um processo de reprogramação de crenças. E eu aprendi também com o André Davin que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir, ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário. Então, para nós substituirmos as nossas crenças, se nós temos, e com certeza todos nós temos, algumas ou várias crenças limitantes, e para nós desbloquearmos essas crenças limitantes de falta de merecimento, de incapacidade, de falta de identidade, e reprogramar o nosso cérebro, o nosso sistema de armazenamento de memórias para memórias edificantes, para memórias positivas, para memórias que nos levam ou nos aproximam à nossa real identidade, à nossa essência, que é a que o Criador nos disse, ao que o Criador nos projetou e nos criou antes mesmo da fundação do mundo. Em Gênesis 1:26, e eu não canso de reprogramar esta memória e de afirmar e renovar diariamente esta identidade que o Criador afirmou que eu e você somos. Em Gênesis 1:26, após Deus criar toda a terra, todo o sistema, prover todas as nossas necessidades, no sexto dia ele nos criou. Criou a mim e criou a você. E em Gênesis 1:26 está dizendo: o Criador disse: e façamos o homem à imagem e à semelhança do Criador. E eu interpreto esse façamos na Trindade Santa: o Pai, o Espírito e o Filho. Façamos o homem à nossa imagem
e a nossa semelhança. E falou mais ainda a Deus, que domine ele sobre os répteis, sobre os pássaros, sobre tudo e sobre todos ao seu redor. E no sétimo dia, ele ordenou que nós desfrutássemos de todas as maravilhas que Deus criou. E se você pegar desde Gênesis 1, o capítulo praticamente todo de Gênesis, Deus vai criando as coisas, dando forma à terra, e cada criação dele está escrito: e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E quando Deus cria o homem, cria eu, cria você, a imagem e semelhança dele, e nos dá as capacidades e a autoridade para dominar sobre tudo e todos ao nosso redor, ele diz: e Deus viu que ficou muito bom, e não apenas bom. Então, amigo, amiga, que possamos diariamente reprogramar as nossas crenças, e a sinapse neural, André Davin, ele nos ensina que essa reprogramação de crenças através da sinapse neural, uma vez que o cérebro não consegue identificar o que é real do que é imaginário, ela pode ser reprogramada de duas maneiras: ou por um forte impacto emocional, ou seja, existe todo um processo de reprogramação de memórias através de fortes impactos emocionais. Por exemplo, se eu te perguntar aonde você estava há exatamente um ano atrás, você possivelmente não vai saber. Mas se eu te perguntar aonde você estava, com quem você estava, a roupa que você estava vestindo, quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram atacadas, você possivelmente vai se lembrar. Por quê? Porque houve no seu cérebro, houve um acontecimento que te trouxe um forte impacto emocional. Então, a reprogramação das nossas crenças, elas podem ser por um forte impacto emocional ou por repetição. Como o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, se nós usarmos um dos principais poderes que o Criador nos deixou, e não somente nos deixou, mas nos deu o exemplo, que é o poder da nossa palavra. Parece até um clichê, não é? Mas em Gênesis 1, Deus, o Criador, nos mostra que a nossa palavra tem um poder imensurável. Foi através da palavra que o Criador criou tudo, deu forma ao mundo, a todo o universo. Então, nós temos que usar o poder das palavras a nosso favor. Se nós, ao acordarmos, trazermos para o início do nosso dia, do nosso despertar, sentimentos de angústia, de vitimismo, de rancor, de raiva, de frustração, certamente teremos um longo dia de muitos desafios pela frente, certamente. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ao acordarmos todos os dias, e isso é um processo, ele exige foco,
ele exige disciplina. Se ao acordarmos, ativarmos todos os dias a nossa verdadeira identidade, agradecendo a Deus simplesmente porque Ele é bom, porque Ele nos ama imerecidamente. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus projetou, criou e amou a cada um de nós. Volto a repetir, imerecidamente. Então eu quis dar e fazer essa introdução de ativação de crenças, de reprogramação de memórias, para trazer uma reflexão que tem me incomodado demais sobre duas passagens bíblicas, e não é nenhuma dessas que eu falei até agora. O tema desta reflexão é: quem eu tenho sido? Jesus Cristo ou escribas e fariseus? Sim, porque se Ele, o Criador, criou a mim e a você como a imagem e semelhança dele, e o próprio Jesus disse: fareis obras maiores que a minha. O nosso objetivo principal é fazer com que os nossos hábitos, as nossas ações diárias, nos aproximem cada vez mais com Jesus Cristo. Então, eu venho me perguntando todos os dias e refletindo sobre isso. Quem tem sido Cláudio Atti? Os meus hábitos e minhas ações me aproximam de Jesus Cristo ou me aproximam dos escribas e fariseus? Então, a primeira passagem que eu gostaria de refletir com você, ela está em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 2. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações. 2 pontos. Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumenta sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer a um paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas, para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, e ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos. De modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Parei no versículo 13.
Então veja que essa passagem, ela é rica em vários ensinamentos. Ela é rica para nós refletirmos quem estamos sendo, a quem estamos nos assemelhando. A aqueles homens, salvo engano, 3 ou 4, e ao paralítico que não deixou que nenhum obstáculo, nenhum desafio evitasse que chegassem a Jesus, mesmo encontrando sérias dificuldades de se aproximar de Jesus, eles destamparam o telhado e desceram o paralítico até Jesus, mostrando que para aquele que quer, nada é obstáculo. Mas não é isso que eu quero me apegar. Mas deixo aqui a primeira reflexão: as nossas atitudes diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios diários, elas nos fazem recuar e deixar para depois, para um outro dia, ou nos fazem transportar barreiras, encontrar meios de chegar e encontrar as soluções para as nossas dificuldades, para os nossos desafios. Porém, observe que, diante de uma das curas, de um dos milagres de Jesus, os escribas em seus corações argumentavam, versículo 7, porque fala este homem blasfêmias, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Isso está em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 2. E paralelamente, nós vamos até João, capítulo 8, versículo 2 também. Diz assim, em João, capítulo 8, versículo 2: E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. Olha eles aí no versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizeis? Ou o que dizes? Isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, e levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando do mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. E o decorrer, a continuação dessa história, todos nós sabemos, né? Jesus levantou e disse à mulher: Cadê aqueles que te acusaram? Foram todos embora, então eu também não te acusarei. Vá e não peques mais. Mas a reflexão que eu quero te deixar e que vem me constrangendo, me incomodando em cada hábito, em cada ação, é:
eu tenho me aproximado à semelhança e à imagem de quem eu verdadeiramente sou, do Criador, de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne aqui na terra? Ou as minhas atitudes, os meus hábitos têm me aproximado aos escribas e fariseus? Quando um semelhante meu, quando um irmão, quando um colega de trabalho, um colega de profissão, o meu próximo que serve comigo na minha comunidade, o meu vizinho, quando ele tem atitudes assertivas, atitudes edificantes, atitude e hábito que aproximam de Deus, eu o aplaudo, eu humildemente reconheço aquela atitude e aquele hábito edificante, e mais do que aplaudir, eu faço questão de validar aquele gesto nobre, aquele gesto que se aproximou, que o aproximou cada vez mais da essência que realmente somos de Jesus? Ou eu, assim como fizeram os fariseus e os escribas, mesmo diante de milagres, mesmo diante de hábitos e atitudes edificantes, ainda assim procuramos motivos, justificativas para encontrar defeitos, para encontrar críticas, para ignorar as ações edificantes, os milagres que acontecem a milhares ao nosso redor. Sim, porque muitas vezes as pessoas que estão próximas a mim eram para estar cometendo pecados enormes, principalmente o pecado da omissão, da preguiça, da procrastinação. E ao contrário disso, elas estão dia a dia, momento a momento, se esforçando incansavelmente para fazer o bem, para ajudar o próximo. E óbvio, nessas ações, nessas atitudes e hábitos, vão cometer erros. E eu, Cláudio, diante dessas atitudes dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho, dos meus irmãos e colegas e amigos que servem comigo na igreja, dos meus companheiros, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos que eu frequento, quando me deparo diariamente com atitudes assertivas, edificantes, positivas, eu estou apto a aplaudir? Eu estou dedicando a minha atenção, os meus sentimentos, a minha energia igual a esses homens que carregaram o paralítico, que destelharam o telhado e aproximaram esse paralítico de Jesus para ser curado? As minhas atitudes estão que nem a desses homens, ou estão como os fariseus e os escribas, que diante do milagre, que diante da prova viva, da transformação, da cura, ainda assim encontram meio de criticar, de achar defeitos, deixando com que o orgulho e a sua vaidade, a minha vaidade, se sobreponham à humildade.
a essência do Cristo que fomos criados para fazermos assim, ó. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Porque uma das maiores dificuldades e um dos maiores policiamentos que eu faço a mim mesmo é que eu não seja um cacique, que eu seja mais um índio, um soldado no reino de Deus. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, nós nos deparamos com muitos caciques para poucos índios. Muitas vezes eu me policio para trazer na minha essência, trazer nas minhas atitudes e principalmente nas minhas ações, hábitos e condutas que me aproximam de Jesus, que por mais erros que o meu semelhante cometa, eu consiga enxergar as atitudes positivas e edificantes que estão em cada ação dele. E travo, paraliso o meu senso e pensamento julgador ou o meu senso autoritário. Ah, não pode fazer isso, não é recomendado fazer aquilo, não sei o que ali, não pode ir lá. Isso tem sido uma reflexão e um policiamento meu diariamente. Ao invés de apontar o dedo e colocar limites, ou me vestir de uma autoridade para colocar regras ou proibições que não me cabe, eu procuro. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Eu certa vez ouvi uma história de um líder religioso que ele ia, um líder, eu não vou citar nomes, mas um líder religioso de bastante autoridade e bastante reconhecimento, né? Bastante índole, caráter, uma conduta ilibada. E esse líder religioso, ao ir e voltar para o seu trabalho durante 4, 5 dias, e ele ia de manhã para o seu trabalho, ia almoçar em casa, voltava do almoço para o trabalho e retornava à sua casa. E por 3 ou 4 dias, ou 2 dias, ele se deparou passando por um bar. E ele se deparou nesses 2 ou 3 dias com 2 homens jogando sinuca e tomando lá sua cerveja. E depois do segundo dia que ele passou, ele começou a lidar com pensamentos críticos, julgadores, dizendo: poxa, enquanto eu todos os dias levanto cedo, vou trabalhar, volto para almoçar, tal, pá. Esses 2 homens o dia inteiro jogando sua sinuca, tomando sua cachaça, sua cerveja. E aí ele começou a desenvolver um pensamento e atrair uma energia julgadora, igual a parábola do bom samaritano, né? Você que não leu ou esqueceu da parábola do bom samaritano, dá uma olhadinha depois. E depois desses dias que esse homem ia e vinha, o Espírito Santo se aproximou dele e disse: ei, amigo, continue a sua jornada e procure reconhecer
nesta cena que você está se deparando nesses dias, o lado positivo. Esses dois homens, com a energia e a frequência que eles se encontram, era para eles estarem na rua, cometendo crimes, cometendo suicídios. E os anjos do Senhor, os espíritos protetores do universo, estão conseguindo segurá-los aí, jogando a sinuca, tomando a sua cerveja. É melhor nesse instante que eles fiquem aí do que saiam para a rua. Então, meu amigo, minha amiga, eu deixo para você essa reflexão que tem me incomodado muito, mas que tem me orientado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. Que o Senhor possa ter misericórdia dos meus pecados, dos meus erros e das minhas fraquezas, mas que possa continuar me sustentando, te sustentando, para não depender de elogios, não depender, não ter a necessidade da aprovação de ninguém, porque nós já somos amados e aprovados por aquele que unicamente e que mais importa, que é quem nos criou. E se nós não dependermos de elogios ou de aprovações, nós não nos deixaremos nos abalar por críticas, por comparações, por julgamentos ou por restrições. Então, Cláudio Atti, tome muito cuidado a atrair para você autoridades que te façam criar regras ou imposições que não lhe cabem. Uma das coisas que tem me ajudado demais, parece duro, mas é um dos melhores ensinamentos que eu coloco em prática, é cuidar da minha vida. Eu me deparei muitas vezes com um palestrante, que eu também não vou citar nome, que ele é bem enfático. Existem muitas coisas que eu também não concordo nele, mas ele ajudou a virar muitas chaves, ajudou-me a desbloquear muitas crenças limitantes. E ele diz na cara, na lata: vai cuidar da tua vida, Cláudio. Porque se eu cuido da minha vida, se eu cuido das minhas ações, das minhas atitudes, se eu crio consciência com os meus erros e tiro de cada ação e de cada erro um aprendizado para aprimorar essas ações na próxima conduta, o meu mundo e as pessoas ao meu redor viverão melhor, porque eu já não permito me revestir de autoridade que me farão criar regras ou limitações ou me farão enxergar defeitos e críticas ao invés de fazer um elogio e uma validação sincera àquele que, por mais dificuldades que tenha, ainda assim encontra esforços e motivos para fazer o bem. Quem você tem sido, Cláudio Atti? Jesus Cristo ou escribas e fariseus? E essa é a reflexão que eu deixo para mim, que eu deixo para você, meu amigo e minha amiga. Um beijo no seu coração. Estamos de volta. 2024 será um ano
excepcional para mim e para você. Tchau!